O monstro está solto! Graças à discussão do PL 1904 que proíbe o assassinato de bebês de 5 meses, os defensores da morte se oriçaram. O nível de falácia foi tanto que nós do Quinto Elemento resolvemos fazer um programa especial para discutir esse assunto tão importante e mal compreendido. Graças, é claro, à má-fé da imprensa e dos suspeitos usuais que adoram defender bandido, mas não têm a menor compaixão com bebês inocentes. E para falar sobre isso, temos aqui Luigi Marnoto, Carlos de Freitas, você é o... Arthur Machado, Arthur. E eu sou o Felipe Trielli. Nenhum de nós foi abortado. Então estamos todos aqui e temos como falar sobre isso, né? Infelizmente não é o caso. Temos lugar de fala. Não temos. Não temos, verdade. Não morremos. Mas isso é a primeira coisa que me irrita nessa discussão. É aquele papo assim, você não tem útero, você não pode falar. Peraí, meu amigo, peraí. A gente está falando das pessoas que estão sendo abortadas. Entre os abortados existem também meninos, ou só existe bebê menina? Tudo bem, a gente vai chegar na mulher estuprada, que é o grande negócio. Mas como assim não tem lugar de fala? Eu já fui bebê. Né? E tem um pai da história. Sim. Eu já fui bebê. Eu já tive num útero, pô. Já estivemos, todos nós, no útero. Então, assim, não tem... Já Saí começa a primeira falácia aí, né? Do cara falar, eu sou contra assassinar essa pessoa. Pô, mas você não é aquela? Como assim? Não, olha só, ela já começa, pra mim, já começa que negócio, é botar um limite, uma discussão onde não existe. Você não tem lugar de falar por quê, se você já aceita essa discussão, é porque já está com um pressuposto anterior. Sim. Que é a questão do meu corpo, minhas regras, da questão do domínio do corpo. Vem tudo junto, né? Mas a ideia do lugar de fala é simplesmente para travar o debate. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com argumento. Justamente é para evitar que um lado alguém emita um argumento. Eu acho A que história da civilização passa justamente pelo você entender que o problema não é só você, né? Sim. Se fosse só isso, né? Se a humanidade fosse tivesse se estabelecido só, eu vou lidar com o meu problema e foda-se os outros, a gente não teria saído das cavernas. Eu acho que não tem nem debate, né? Hoje, pelo menos assim, nesse tema, o que existe é uma apologia. Você junta as pessoas, a Globo, a mídia, e utiliza assim, várias pessoas para simplesmente falar o mesmo argumento e não tem nenhum contraponto. Você pega aquele Paulo Matias, que é uma das figuras mais estrogenadas, nojenta. Um monte de homem falando. Babaca. Eu vejo um monte de homem falando. Vocês não sabem o que as mulheres passam. E ele é homem também. Então, quer dizer, ele já... homem. Homem também, né? Talvez ele tenha lugar de fala. Bom, pelo menos um argumento é verdade, né? A história, então, que homens não engravidam, eles concordam, todo mundo concorda. Então vamos... Parece que... lá, né? Já chegamos a um bom ponto. Não, aí tem uma contradição, na verdade, né? Oi? Tem uma contradição aí, porque eles estão dizendo que homem vai engravidar. Se não tem útero, não tem direito de fala, então, a comunidade inteira... trans tem que também Você é transfóbico? Tá Eu sempre respondo assim, se o cara fala sem útero, sem lugar de fala, eu já falo, por quê? Você está dizendo que o homem não engravida? Você é transfóbico? Não, eu sou biológico, eu sou biológico. Então, o problema desse assunto, cara, a gente estava discutindo antes, é que a gente é tanta coisa para derrubar e coisinha, né? Então começa assim, por exemplo, lugar de fala já por si já é um absurdo, já é um argumento absurdo. Lugar de fala. Não é um argumento. Porque o médico nunca teve câncer, não pode falar de câncer, então. Exato, não tem. Um argumento mais idiota. Quer dizer, comentaristas, por exemplo, que nunca foram ministros da economia, não poderiam falar de economia. Você pega toda a classe jornalística, ela tem que cair, porque não existe lugar de fala. Aí eu já concordo. Você está começando a me convencer. Já me convenceu agora. Já. Eu estou fazendo o advogado. Nesse caso, literalmente, né? Mesmo, da mídia, né? Exatamente. Mas não é mal usado. Não é a tentativa de argumento, não é burro, é esperto. O quê? O lugar de fala. Sim, é uma maneira de travar é uma malandragem. Malandragem, total malandragem. Quando eu estava conversando com a Ana Maria um tempo atrás, a Ana Maria do Instituto Livre para Escolher. Sim. Ela fica brava que eu sempre erro. Eu falo livres para escolher. Ela fala, não é o livres, é livre. Cada um é livre. Exatamente. Livre para escolher. Então, então um abraço para a Ana Maria, para o Duarte também. Mas eu falei que na escola, a gente estava falando sobre o colégio, né? E na escola, o colégio adotou uma ética, que a única visão que eles permitem de discussão de padrão ético é a visão marxista.
Qualquer coisa disso não pode ser falado. Não pode. Materialista marxista. Marxista. Porque mesmo quando o cara não é extremamente marxista, o materialismo é... Mas porque tá atrás, não, mas o marxismo é um materialismo histórico. Sim, então, isso. né? Então, assim, e essa questão do lugar de fala, toda essa questão inteira, ela parte de um princípio único, que a ética que tem que ser analisada, a questão é a ética marxista, o materialismo histórico. Aí realmente, acabou, né? tudo isso está preso ali. Porque a ideia de Dominação do corpo, classes, lugar né? de fala, não sei o quê, opressão masculina. Então você fala, o problema central dessa discussão já é o padrão ético Sim. que aponta. Se você já discorda do padrão ético inicial, já não tem nem... É porque a ideia de consciência de classe, você tem a consciência dentro da sua classe. Marx era o único iluminado que tinha uma consciência fora da sua classe. Exatamente. Quer dizer, Sensacional. é tudo uma falta completa de senso. Aliás, Esse é um dos melhores argumentos contra o Marx. Eu já vi vários bons, mas esse é o melhor que tem. Ele tava fora, porque ele consegue analisar, entendeu? Brilhou. aliás, o Marx tem uma coisa de satanismo meio impressionante. Tem uma entrevista, já que o Jordan Peterson teve no Brasil recentemente, é ele com outro cara que eu não sei quem é, mas se você procurar Marx, satanismo, Jordan Peterson, deve aparecer no YouTube, e eles conversando, mostrando justamente assim, lógico que não existe um documento assim, mas cartas do pai do Marx para ele falando, cara, você tá com algum problema, tem um demônio aí, esse seu jeito de... eu não sei explicar aqui Tinha exatamente. furúnculos. Não Ele só tinha os muitos furúnculos. mas esse pensamento marxista, o fato dele ser meio demoníaco não é uma coincidência, não, porque é sempre você Já negar foi um pouco a notado verdade. pelo próprio pai. Tem uma biografia muito boa dele do Isaiah Berlin. Né? O Isaiah Berlin, Isaiah ele Berlin. faz um Karl Marx, uma biografia muito boa, que mostra a juventude, todos Sim. esses problemas que ele tinha, assim, bem... Uma coisa meio esquisita. Esse PL no masculino, O PL, o projeto de lei. o projeto de lei, ele diz o seguinte, não pode... então, só pra gente contar a história, todo mundo já deve saber, mas quem não souber, começou assim, o CFM, o Conselho de Medicina, Federal de Medicina. o Conselho Federal de Medicina, CFM. ele só não tinha, era meio aberto, o aborto legal, né? Quer dizer, eu não vou pôr aspas porque Era existe o mesmo. que era permitido. O aborto legal não Mas ele não tinha uma definição. especificado até quando poderia ser feito. Não tinha uma data. Pelo que eu entendi é isso. Se alguém quiser acho que me é isso corrigir, mesmo. depois corrige. O CFM, teve um dos programas que eu falei, eu acho que foi no Cine Quinto, eu vou até me corrigir, porque lá eu falei que o CFM é que quis que Limitar. que queria tirar o fonte limite, mas não é o contrário. É o contrário, né? O CFM pôs o limite de 22 semanas, Isso. que é 5 meses e meio, cara. É um bebê totalmente formado. Eu sou contra, inclusive, o embrião, mas que seja. Aí fica a mais PL está difícil, né? discutindo isso. E aí, eu acho que por causa do... O PSOL entrou com alguma coisa no STF, e o STF falou, não, é isso aí, não pode ter limite. Aí, o legislador, que é o papel dele, falou, não, então vamos deixar essa lei mais clara. Exato. A partir daí, da 22ª semana, mesmo em casos legais, a gente não pode fazer o aborto. Cara, não é algo que, se você pensa na história, é um negócio que nem entraria numa discussão assim, racional, nesse nível, porque já era praticamente a prática. Praticamente a prática. Essa coisa do assassinato de bebê, nem vou falar porque é um eufemismo. É tão séria para eles, é um negócio tão... Por isso que eu acho que tem a ver com o espiritual, com sacrifício de criança mesmo, com Moloch, tem um negócio toda aquela visceral, coisa. né? Que os caras transformaram... Eles saíram das catacumbas, todos. E transformaram um argumento... Uma raiva, assim, imagina a tiazinha Carola ali, a gente ainda, tá acostumado a tomar porrada, né, na internet, sei lá. Mas imagina a tiazinha Carola sendo chamada de estupradora, de apoio ao estuprador, porque, cara, o que isso não mexe até internamente, pra mim é foda, numa dessas discussões chegou e falou, eu queria saber se você tem filho, assim, insinuando que eu estupro meus filhos, meu, é uma coisa tão né? Tão nojento. É que se esconde atrás de uma, né, de um... Sim, porque o cara fala isso na cara, você joga uma cadeira na cabeça dele. Você quebra um filho
Mas o que eu quero dizer é que imagina o que isso está gerando em termos de mal-estar civilizacional mesmo entre as pessoas. É porque é um conjunto de ataque de coisas. Mas, por exemplo, antes de entrar no conjunto de ataque de coisas, né, como você falou, eu acho que o aspecto exclusivamente legal. Eu até procurei uma fonte aqui, não estou sendo mal educado quando você estava falando, procurar a fonte para ser justo. Claro. Mas eu vi, para mim, uma das melhores explicações, realmente muito sintética, técnica, foi de uma, acho que é procuradora, mas da Isabela, com Z, 2 L's, estou falando para eles seguirem, Sana. Com 2 N's, né? Sim. Então, Isabela Sana. Ela é muito boa. E ela pegou e viu a questão puramente da questão técnica. Falou, olha, isso aqui é uma lei de 1940, todos os países já regularam um limite disso acontecer. Aí falou de vários países, 16 semanas, 22 semanas. Tem uma oscilação, mas é entre 16 e 24 semanas. Todos regularam. A lei do Brasil é de 1940, explicou o entorno da lei, quando foi feita, por que foi feita, e que faltou realmente essa previsão jurídica e legal, exatamente, porque naquela época sequer dava para fazer uma cesariana bem feita. Então, não havia essa necessidade. Então, ela explica pela questão puramente técnica e jurídica a necessidade de se regular. Cara, e eu não gosto, realmente não gosto desse argumento, né, porque ele é meio globalista, mas pelo menos usando os argumentos, inclusive dos globalistas, que até o Barroso usa muito no STF, todo mundo regulou, né? Mas minha mãe responderia, mas você não é todo mundo. Mas é um argumento que realmente é muito bom argumento técnico, ela pegou e destrinchou a lei, quer dizer, ela tirou essa questão do parece que o Brasil é um jabuti que fez isso. Então, e o pior é o seguinte, essa não é uma discussão sobre aborto. Nós estamos discutindo aborto. O que é mais grave é isso. Essa não é uma discussão sobre aborto. A discussão sobre aborto é outra coisa. O que eles estão querendo... a gente é muito mais radical, O que eles estão né? querendo fazer é impedir que um ser vivo permaneça vivo. Exato. E isso em qualquer lugar do mundo é assassinato. Sim. Entendeu? E outra. E o crime para assassinato, se eu não me engano, não sei como é que funciona direito, mas é maior do que estupro ou não? Eu acho que em geral sim. Entendeu? Então, cara, porque o assassinato não tem volta, né? Exato. O cara... Não vamos falar já que a gente está defendendo. Não vamos botar... Pra mim podia os dois ficar se fuder junto. Por isso tem que deixar bem claro as coisas. O crime, o assassinato, por exemplo, o cara estupra e mata, ele tem um agravante. Ele, além de matar, ele ainda causou um mal gigantesco à vítima. O estupro é um mal gigantesco à vítima. Mas ela sobrevive em vários casos, enfim. Sim. Não tô... O assassinato, assim, você cortou acabou a chance, inclusive, dela se recuperar. Essa hierarquização das penas é tranquilo. Existe uma hierarquização de valores de todo o mas penal. É tranquilo. Mais ou menos. Porque se você hoje pular na frente de um determinado lugar, né, falando algumas coisas, você pode ficar preso 15 anos, né? No Brasil não tem uma hierarquia de penas, né? Em condições normais, nós não vivemos. Sim, que nós não vivemos. Sabe o que é pior? É que a gente tem um receio de discutir algo que é discutível, que é uma coisa absolutamente normal. Passível de discussão. Lógica, por exemplo, a gravidade de um crime, coisas assim, que hoje a gente fica... Porque, então você tá... O pensamento é tão binário e tão retardado que você... então você está defendendo o estupro? É burro. Como assim? Não, mas que tá, esse argumento, veja só, não tem canalha, nada a ver. Não tem discussão. A primeira discussão que eu te falando, o ataque é outro. Porque, veja, ele é um conjunto de coisas que ele, mais ou menos é isso. Primeiro ele fala que tem que matar o bebê, porque se esquece, e aí qual é o meu ponto aqui nessa questão, por exemplo? A discussão real é sobre qual é o valor mais alto que, eu estou falando juridicamente, não estou falando teologicamente, nem nossas crenças, mas qual é o valor mais alto que nós deveríamos defender? Então, assim, como país, como Constituição, qual é o valor mais alto? É a vida. A coisa mais importante é a vida. E aí depois você hierarquiza. Porque sem ela você não tem nenhum outro direito, né? Mas aí o progressista, o que ele está fazendo? Por trás dessa discussão toda, e aí falta coragem a todos esses que são progressistas, ao Barroso, essa turma que vai chorar na Globo. É dizer, eu não quero, porque seria mais honesta a discussão, tá? Sim. Eu não quero botar como valor mais alto constitucional a vida. Pronto. Então eu quero botar o desejo da pessoa escolher ou não pela vida. Entende? Então isso não é o desejo, a vontade é o aspecto principal. Porque, se você pegar nos últimos anos, é isso que o progressismo tem feito. Ele tem transformado o direito fundamental no desejo. Sim. Então nós vemos zumbis, né? Seres sem cérebro, que apenas seguimos ali o nosso desejo insaciável. Sim. Então, assim, mas esse é o meu maior valor fundamental. E isso está por trás da teoria queer, que quando o cara fala assim, olha, eu quero que você me reconheça como um cachorro. Sim. Mas você não é um cachorro, porque você é um ser humano. Eu não posso dizer isso.
entendeu? Eu não posso olhar para ele como uma substância biológica, porque o desejo dele virou o direito fundamental mais importante acima Inclusive, de outra coisa, inclusive da vida. Você quer tratar o sujeito como algo maior que um cachorro. Exato. Você é muito mais que um cachorro, cara. Então, por trás é tão simples quanto isso. E aí, qual é o argumento secundário deles? Porra, mas olha só, você sabia que as crianças que sofrem estupros, etc, eles não falam, foram violentados por estupradores ou pedófilos doentes. A L Brasil fez isso, eu fiquei furioso um dia. Ela botou um post e falou assim: aguarde esse número, 7.000 e tantas crianças foram violentadas por pais, avós. Olha só. O ataque é a família. Quer dizer, esse cara aqui não é pedófilo. Entendeu? Ele é esse avô, cara aqui não é doente mental. Não é estuprador. Não é doente mental, não é estuprador. Não é um estuprador que tem que ser preso, entendeu? Não é um malfeitor, não. Ele é um pai, avô, tio. Você vai pra cacete, né, mesmo? Porque como se todos os pais, todos os tios. Então, o argumento é contra a vida e contra a família. Sim. Não tem nada a ver com proteção ao corpo da mulher, nem com o argumento central. Até porque, assim, eles vão para o extremo, para a exceção, espero que seja exceção, né? Porque se a gente tem um problema de gravidez na infância, resultado de estupro, que não é a exceção, a gente tem um problema muito maior. Você concorda? Exato. A gente tem um problema anterior que a gente precisa resolver agora. Exatamente. Que é muito maior do que o aborto, quer dizer, não é maior que o aborto, porque o aborto também é assassinato. Mas enfim, é muito maior do que essa discussão de vocês estão errados em não querer matar a criança. Não, peraí. Se tem essa epidemia e eu não duvido que tenha. Porque, assim, quais são os valores crianças, que são colocados, por exemplo, pelo Luciano Huck, no Domingão lá à tarde? É mulher rebolando, não vamos esquecer, criança com a camiseta lá. Não vamos esquecer que o Luciano Huck, na grife dele, tinha uma camiseta infantil escrita assim: vem em mim que eu tô facinho. Então esse cara que quer dizer pra você, que quer falar num domingo para milhões de pessoas, pra só uma questão da igreja, lógica. Tiazinha, né? Não, muito gente, canalha, independente da sua visão política, não é uma questão lógica. Não, a questão lógica é que você está contrapondo. Você está sendo ilógico. Mas, cara, eu acho que não tem lógica nenhuma com esses caras. Não, mas eu não estou falando. A lógica é contrapor ao argumento deles. Justamente porque a questão não é isso que, cara, para mim é fundamental, não é sobre aborto. Não é sobre a possibilidade, porque a criança vai sair. Exato. Ela vai sair. Isso é um ponto importante. A questão é o seguinte, o parto vai acontecer. Exato. Entendeu? Há a possibilidade de você tirar ele morto, né? Ou vivo. Você tem duas... E o que esses caras estão colocando? Vamos tirar morto. A gente quer que ele saia morto. E assim, eles é uma decisão. Desesperados. É uma decisão. Eles estão desesperados. Mas a menina não tem chance de criar. Cara, tem 8 famílias... Para o número agora, para cada criança em adoção. Eu fiz uma campanha que tem no meu Instagram, não aborte, eu adoto e continuo na mesma. Só que eu adoto, né? Eu boto meu nome, meu filho, manda para mim. Não tem nenhum problema, pode ser 20, 30, mas não aborte, eu adoto. Mas o problema é que eu estou dizendo que o pior desses casos é que eles não usam, porque se você fala isso, por exemplo, do argumento, exatamente esse argumento, ele vai dizer o seguinte: mas você está defendendo, então, o estupro, você está defendendo que a menina, que a criança é mãe. Agora, é o mesmo canalha. Não dá para discutir com um filho da puta desse. É isso, é que não dá pra discutir. Porque mas a gente não discute, a gente bate nesse tipo de gente. Não tem que discutir. É o mesmo canalha que fala assim: criança não é mãe. Olha só. Isso. Aí você vai dar um argumento pro cara e fala assim: mas você não fala que a natureza é sábia? Não é você que abraça a árvore e fala a natureza é sábia? Então, se ela com 12 anos já está ovulando, a natureza não é sábia? Eu também acho que ela não é mãe, óbvio. Mas estou mostrando para você que existem processos naturais que não são corretamente como deveriam ser por uma série de fatores que nós provocamos. Hormônios, sexualização precoce, isso são efeitos do pecado, né? Porque isso dá um efeito. E aí o cara usa esse argumento, né, como de bolso. Sim, é flexível, entendeu? Mas é slogan, não é argumento. É slogan. Aí que é pior, é slogan. A pessoa não está pensando quando ela fala isso. Não. Ela está só adotando um slogan. E aí, quando você quer ter uma discussão... E aí, o meu ponto é que, logo depois que a gente começou a defender isso, o ataque seguinte é a questão religiosa. Vocês são fundamentalistas. Eu digo sempre, cara, desculpe, a vida como direito fundamental é uma questão, pode ser teológica, e mas também filosófica. Entende? Exatamente o que eu sempre falei. No meu Cine Quinto, que eu falo de aborto, eu falo exatamente isso. Antes da religião, é que para mim tudo, Deus vem antes de tudo, hoje. Mas antes de eu ser religioso, quando eu era ateu, a questão do aborto era filosófica e moral e não tem nada a ver com religião. E eu consigo defender sem falar uma vírgula da Bíblia ou de Deus. Só defendendo a Bíblia. Simples. Em que momento você dá humanidade ao feto, então? Exato.
só quando nasce? Então a vida não tem valor intrínseco. Então, você quer dizer, não existe valor intrínseco, depende das condições. Sim. Entendeu? Sim. Exato. No inclusive, limite, você vai poder matar com 12 anos. Exato. Né? todos se isso pega, né, como Claro. lógica. Se não tem valor intrínseco, Não tem, eu posso exatamente. cortar Esse o braço do moleque cara tá porque ele muito roubou. Já tem isso daí, né? Enfim, Entendeu? a mulher que nasce, sei lá, com síndrome de Down, os caras abortam, né? Os caras tiram, enfim. Mas veja, sabe qual é o pior? Muitos desses caras são eugenistas, tá? São, Então eles não se total. importam com isso. Não, O Eles presidente concordam, do Brasil é entendeu? eugenista. Ele falou que tipo de monstro vai sair desse ventre. Exatamente. Como se a como coisa se o mais gene passasse, bigodinha, né? a coisa mais bigode da história. O bandido formado, né? Plenamente formado, o bebê plenamente formado não vale nada e pode se tornar um monstro. Agora, o bandido monstruoso, plenamente formado, esse tem direitos, saidinha, tem a tem chance atenuante, de tem se um monte recuperar. de chance de Não, se é recuperar. a Globo, o Luciano Huck, essa turma quer matar o bebê e preservar o estuprador. É isso. Sim. Por isso que eu digo que eles não são contra o estupro. Exato. E é isso que a gente Esse tem que é o ponto reforçar. bebê. A gente tem que reforçar que é o seguinte, Tá. vocês é que defendem o estuprador. Pois Porque eles estão Não, querendo inverter essa a lógica. coisa- Quem defende o estuprador são vocês. A coisa é tão grave, é tão revoltante justamente por isso. Pô, a gente passou anos falando assim, a gente precisa ter, as pessoas têm que ter o direito legal de defesa, tudo certo. Só que uma vez que o cara está condenado, todas as instâncias, não tem que ter moleza do tipo, o cara ficou lá, saidinha, esse tipo de coisa. Quem que defende que não, mas mesmo assim vamos ressocializar e não sei o quê. Cara, Qual foi a emissora que abraçou? Não. Que abraçou o estuprador. Né, com o símbolo lá do Sim. coisa, um cara que estuprou e matou e enforcou uma criança de 9 anos. Qual foi a empresa? Qual foi a emissora? Adivinha. Adivinha, né? Esse Agora, é um aí ponto- são eles que estão querendo... Esse é um ponto né? muito bem lembrado. Mas, cara, é um acúmulo de coisas que Agora, são que não é indefensáveis. não é coincidência. Indefensáveis. Agora tem uma coisa que eu acho que pouca gente está falando. Eu vi estava estudando para o nosso programa e vi uma matéria do site do Padre Paulo Ricardo que tem vários depoimentos de pessoas que foram estupradas Sim, sim. e que tiveram filhos, Sim. pessoas que foram estupradas e abortaram, filhos de frutos. os monstros do Lula, monstros do Lula, os é. filhos do... E, cara, é impressionante que com dados, teve várias... Ele pega pesquisas de fora, porque aqui no Brasil ninguém vai fazer esse tipo de pesquisa, porque a coisa abortista é forte. E assim, para as mães que decidiram ter o filho, elas não têm nenhum arrependimento. Ao contrário, elas falam que a experiência mães assim, novas, é aquele caso horroroso. Horrível. Que aquilo deu um sentido por todo o sofrimento dela. Tem uma das mulheres que foi a mais impressionante, ela falou, faz 20 anos que eu lembro do filho que eu abortei e eu, há mais de 10 anos, esqueci o que eu sofri. Eu vejo assim, Terry, eu entendo, eu não tenho dúvida que tem esses casos. E também não tenho dúvida que vão achar casos de pessoas que, Sim, cara, que sim. realmente Não, mas é que parece se assim, é aliviaram. uma lei. Certo ou não? É, Quer dizer, pra mim é certo, errado, Não, mas, uma coisa sabe? assim, Mas é que nesse ponto... eu quero dizer, parece que é uma coisa assim, não tem discussão. Uma vez que nasceu, vai ser um inferno pra vida dela o resto mas da vida. óbvio, É mas uma eu gosto dos generalização, casos. porque realmente, cara, uma coisa que a gente não pode tirar é o que a pessoa tá passando ali. Claro, Que é pra mim de jeito nenhum. a primeira vítima, né? A primeira vítima Claro. é a mulher, cara. A mulher que Sim, passou por sim. aquilo. Cara, enfim, né? Então, mas é isso que a gente... Qual o tratamento que eles dão pra isso? O tratamento que eles dão pra isso é, se foi estuprada, foi uma violência. Beleza. Aí tá com um filho, né? Engravidou. Grava seu filho, pronto, já tiramos, vida que segue, bola pra frente, bora. Sim. Como assim? Resolveu o seu problema. Não resolveu o problema e tá causou traumatizado outro. ainda, entendeu? Exatamente. Tá traumatizado com a Exatamente. questão, pode até ter aquela diga, não quero, ok, Sim, dentro ok. da estrutura, enfim. Mas e aí, resolveu? Não resolveu, entendeu? A discussão central que eles não querem, e veja só, quando o cara, e por isso que a burrice pra mim é tão grande, quando ele vira e fala assim, todo mundo tem direito a um julgamento justo porque vivemos num Estado democrático de direito. Lá no limite, esse Estado democrático só existe por um motivo, porque nós fazemos parte de uma comunidade moral comum, que existe uma substância intrínseca. Só isso. Se o cara tira do ser humano esse valor intrínseco, dessa que nos faz uma comunidade moral comum, que eu vou dizer, não posso cortar o braço do TL, ou fazer uma pena exagerada com ele,
pô, eu não posso matar, né? Eu até acho que tem alguns casos assim, mas vamos supor que no Estado democrático não, mas é porque você tem uma substância que torna você um ser humano. E é a substância que é a imagem e semelhança de Deus no final. O Estado democrático de direito só existe por isso. Nós temos que dar esse valor intrínseco à vida. Na hora que o cara tira isso, não faz sentido essa conversa de Estado democrático, processo legal, justo. Tudo isso se perde. E o cara mantém, entende? Então, assim, para mim, esses caras, eles criam uma doença que não tem fundamento filosófico, não tem fundamento jurídico, é só uma inversão de valor lá no cerne do negócio. Nós queremos dizer o seguinte, a vontade é o direito fundamental mais importante, inclusive em relação à vida. Mas nesse sentido, a coisa para mim é mais impressionante, porque a impressão que dá é que tem uma vontade mesmo de matar bebê. Sim. Basicamente, Claro que tem. falando com todas as letras, tem um sadismo, é aquilo né? que você falou, pô, se tendo 13 anos ou mais, ou não sei o quê, a pessoa vai ter que ter o filho, vai ter que sair, vai ser traumático de um jeito ou de outro. Vai ter um parto. Por que matar? Cara, você tem as duas opções e sempre o resultado vai ser sair o bebê dali. Por que não tirar o bebê vivo? Porque só tem um motivo, é o cara. E assim, o fato dessa discussão inteira, dos caras chamarem os outros de estuprador, num nível, um ódio, assim, que eu vi há tão pouco tempo, só pode ter uma explicação, é o mal em si. Não tem outra explicação. Se você tem essa possibilidade de nascer o bebê ou não, sabe? Tipo, o fato dele estar vivo ou morto não vai fazer diferença no processo, porque a pessoa vai ter que passar por isso, tenha 13 anos ou 40. Então, não faz sentido a não ser o mal absoluto. A gente ainda nem entrou no tipo de procedimento que é feito para se matar, para matar o bebê. Deus do céu. Como é feito, né? Outra, que é outro ponto interessante, o médico. Ninguém vê a situação do médico. Claro que tem os médicos filho da puta que fazem. Tem os de Cara, clínica de aborto. então aí- Mas está cheio de médico que é obrigado a fazer. Então você imagina, você lutou a vida inteira, passou 8 anos, não sei o que, você está lá o tempo inteiro tentando salvar a vida e vem uma ordem judicial te falando, não, você tem que dar uma injeção naquele bicho, ele vai morrer lá dentro, ele vai estribuchar. Tem dor. Com 5 meses e e meio, você não tem vai dúvida tirar, que tem depois dor. você vai tirar ele morto. Depois você vai tirar ele morto. Sendo que você pode fazer um procedimento parecido e tirar ele Exato, vivo. quer dizer... Não faz sentido. Olha só, faz. Eu sabia que no início, eu ingenuamente achava que era um erro de julgamento intelectual. Eu achava que era um julgamento. E de repente, um dia eu parei, acho que foi alguns anos atrás, quando essa turma dos feminazes começaram a comemorar as vitórias. Aí eu olhei e falei assim, olha só, se ela, vamos supor que ela fosse um erro de julgamento, né? Ela entende que, cara, ela tem o direito de fazer isso, mas ela entende a tristeza que é. Porque no final, no limite, você está tentando dizer o seguinte, cara, qual é o... Quem tem uma hierarquia de valor, né? Isso aqui, o estupro é triste, a pessoa sofreu uma violência, mas qual é a hierarquia? Mantém vivo, não mantém? Se ela tivesse ganho e saísse lá triste, tipo assim, olha, cara, eu entendo que fiz bem para aquela mulher, mas eu entendo que isso aqui é um resultado triste. É trágico. E ela de sai qualquer triste, jeito, trágico, assim, cara, passamos a lei, mas não temos o que comemorar. Você até olhar ali e fala assim, é um erro de julgamento. Tem uma honestidade mas tem uma honestidade de boa fé, de Sim. coração. Não é isso. É uma celebração maior que Copa do Mundo, maior que aniversário. Se abraçam, choram, tipo, nós vamos matar o bebê dos outros. Aí você fala, cara, é uma loucura, cara. É uma loucura. Então, assim, aí eu percebi que era maldade, porque você não pode comemorar a morte de um bebê. E é um entendeu? uso também... É impotência ainda por cima, né? É um uso de você tentar sanar o problema das classes baixas, né? Você quer evitar que essa certeza absoluta que boa parte dessa galera olha com nojo para os pobres e fala, imagina, vai ter mais de um filho, mais não sei o quê. Nossa, eu ouço isso também. Né? É o Então argumento que eu mais ouço. Como é que eles vão sustentar eles têm essa nojo criança? dessa galera e aí eles se aproveitam disso porque aí eles também podem fazer esse procedimento. Você acha que não vai encher de requerimento essas menininhas de Vila Madalena que estão aí fazendo um monte de bosta na vida e falam, agora desisti, perdi o emprego, não vai dar mais para criar, então vou lá, entro com requerimento e tiro. Isso. Entendeu? Vai servir para isso essa é outra galerinha. coisa. Vai servir para essa galerinha. Eu não sei entendeu? como é que tá hoje, mas em algum momento desses últimos anos teve um lance de que nem precisava de BO. Era a palavra. Então um monte de gente
Ou seja, não tem uma seriedade. Mas na hoje discussão. precisa, eu tenho a impressão que é assim ainda. Não sei, então. Eu não quis dizer que é hoje, porque vai que mudou essa Que é outro porra. assunto extremamente polêmico, né? Extremamente. Porque a determinação do Porque estupro é só a dada só pela declaração. declaração ou pela... Aí eu tô falando do aspecto jurídico, né? Sim, Ou se a conduta tem que ser comprovada, transitada e julgada. Claro. E depois, vamos supor, dá o BO, faz uma declaração, se investiga e chega a essa conclusão que não houve estupro. E aí? Exato. Você Faz o matou quê? uma pessoa. E o que De um você jeito ou faz? de outro, Aí prende, entende? Exato. Então é uma discussão extremamente complexa, Sim. inclusive no âmbito da regulação, né? Não é E trivial. aí Não, tem isso é muito bom esse ponto, porque se a mulher mente para tirar o filho, depois de Isso. 20 Não, se essa- comprova, é né? isso. E aí, você acha que essa mulher não tem que ser presa? Pois é. Tô falando dessa, não tô falando É. das meninas vítimas de coisa. Sim, sim. Essa mulher, cara, porra, pra mim é pior que o maníaco do parque. E outra, aí ela tá mentindo, às vezes, hoje ninguém tem o tipo de gente que faria isso, não teria problema nenhum em pegar um cara, coitado, e falar que foi ele, Exato. né? E E o ferrar a cara vida do ferrar cara. a vida, Sim, que acontece também, a gente sabe o que acontece. Então, assim, essa discussão é tão que até para defender a pena mais grave pro aborto, você tem que abrir aspas, abrir um monte de Não é coisa só para que falar, ela- olha só, não dá para ser autodeclarado o negócio. Então, assim, não é só que entendeu? acontece, Mas- não é só que acontece tá falando, mas como é o grande problema, não é que acontece com o escorregão. As mesmas pessoas feminazes que defendem isso, defendem que basta a autodeclaração, tá, da mulher em relação à conduta, então, olha, fui estuprada, para que sirva de prova para o processo penal. Pois é. Então, assim, se ela chegar e falar assim, pô, o Luigi me estuprou, já é o suficiente para que o juiz condene o Luigi para isso, entende? Então, assim, já teve casos que foi se analisar o processo como um todo e de repente falam, cara, não houve prova que o cara te estuprou. Só que até Acabou aí- a vida do cara. Acabou até hoje, o cara foi inocentado. Mas Sim, o Ministério isso Público quando não é recorreu, apanha, não e é o currado, cara, quando não... tá ganhando Exato. em todas as instâncias, e a vida do cara acabou, porque todas as mulheres olham pro cara hoje e falam, você é um estuprador. Exato. Entende? Uma menina que, de repente, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, Sim. que pode ter ocorrido ou pode não ter ocorrido. O fato é que a gente só pode taxar o cara, infelizmente ou felizmente, baseado num processo jurídico, Sim, pô. Isso não dá pra ser na autodeclaração de alguém. Então, Não, e aí a gente abre Infelizmente. outra porta. Porque se o problema é o pai, o padrasto, o cara que está na família, o que impede desse cara chegar e falar para o médico? Porque aí tem também a privacidade médico-paciente. E chegar e falar para o médico, ela foi estuprada por um terceiro, né? E eu quero manter a privacidade dela, e ela faz o aborto do filho do próprio cara que está lá com a filha ou a Filha da... entendeu? E isso vai, esse tipo de lei vai encobrir justamente esse tipo de... Pode encobrir mesmo, porque você vai encobrir pode até induzir ela a fazer uma declaração falsa, diz, olha, fala que foi o fulano lá, porque senão vai sobrar pro seu pai, vai sobrar pra mim, vai sobrar pra não sei quem. Fala que foi fulano. Ah, foi fulano. E aí? Então, ao invés, fulano? ao invés de você pegar o cerne da questão, a raiz, você está cometendo um segundo crime. Sem motivo. Cara, o lance da 22ª semana, pra mim, é pior, porque realmente é sem motivo. Essa história me chocou muito, de que, não, vai ter que fazer o parto de um jeito ou de outro, uma cesárea, ou até parto normal induzido, com ele vivo ou morto. Cara, não faz sentido. A gente pode até chegar num ponto, 5 meses e meio, pô, é mais arriscado, é prematuro, não é assim, 5 meses e meio nasceu, sair tá vivo, sim, tranquilo. Tá tranquilo, não é isso. Ok, vamos pelo menos, sei lá, tem esse risco, vamos arriscar um pouco mais, mas a menina não precisa ficar tanto tempo. É uma discussão, beleza, você vai tentar manter a vida. Agora, não, vamos matar, acabou, e não vai resolver nenhum outro problema e vai piorar. Quer dizer, vai não acabar com a existe vida. solução fácil para a questão, existe Não, a exato, correta, né? é. E o problema correto é, volto a dizer, com hierarquia de valor. Para os caras dizer o seguinte, olha, resolvemos a vida da criança, ela foi estuprada, foi uma tristeza, mas passou, bola para frente, não já passou, resolvemos, né? tá Não aqui o passou, carrinho, vai brincar. Outra Não é coisa assim, importante, não é assim. a questão é a tragédia, né? A gente já falou isso. A tragédia é quando você tem duas opções ruins. Esse é um caso trágico. Não Você não tem opção boa. assim, vamos boa. resolver o assunto. Não tem assunto Não resolver. vai ficar com o Você tem, ou você tem uma É. opção ruim ou você tem uma opção pior. Você tem que olhar para aquilo e falar, bom, qual é Na a verdade, assim, uma opção ruim já foi.
exato. A outra pode ser menos ruim, né? A questão não é que são duas, né? Uma já foi, não tem como voltar atrás. Se a gente pudesse voltar atrás... Agora, a gente pode tentar minimizar essas coisas. Como? Discutindo penas pesadas para estupradores, comprovadamente, né? Sim. Não estou falando para você sair... Sim, pelo estado julgado. Exato. 30 anos. E, cara, hoje castração em dia... química. Castração que hoje em dia você tem, um monte de recursos, exame de DNA, exame de não sei o quê. Você consegue provar que é o cara e pronto, entendeu? Não tem como. Exatamente. Exame de DNA, por exemplo. Não tem como. Uma criança de 13 anos grávida, você consegue... O exame de DNA fechou a questão. Não tem como. 13 anos, mas ela aceitou. Amigo, 13 anos acabou. Acabou, entendeu? Cara, o problema 13 anos acabou, né? É que tem muita gente também que... Tem muita gente também que acha que isso é normal. Tem essa questão. Então, e quer transformar isso numa coisa normal. E aí entra o que você falou, tem a ideia dessa perversidade também, né? Dos caras que estão pautando esse tipo de debate, que eles adoram, né? Criancinhas, eles gostam, a gente sabe que tem muito desses caras assim. Bom, muitas mulheres que gostam de criancinhas. Teve um que apareceu, que declaradamente tava detonando e falou, estava lá no Enem e tinha um monte de mucilon. Mucilon é criança, né? É criança, o cara achou o novinho, vou pegar os novinhos. Exato. E é homem, só que homem não engravida, né, amigão? Então pra você tá tranquilo, né? Eu falaria uma fase aqui que é meio pesada, mas para esse caso é assim. Espero que não recortem e editem, né? Mas é o seguinte, pra esses caras, a criança não é mãe, mas é puta. Entende? Então, ele não tem nenhum problema lá dançar a música da Anitta, Sou Puta, no aniversário, e não tô falando de uma gravidez de estupro, porque aí depois vão dizer, porque você disse que ela merece. Nada disso. Não. Pra mim, o cara tem que ser morto igual. Mas eles não se importam com isso. Então, a sexualização e o sexo ser feito com 9, 10, 11, 12, 13 anos, tudo bem. O problema não é esse, entende? O problema é só o resultado daquela ação. Então, esses caras têm feito e têm defendido isso tranquilamente. Então, essa sexualização para eles a criança não é mãe, mas pode ser puta, entende? E aí você está falando de todas essas doenças que pautam esse ambiente. E para mim isso é tão claro. Tem que chamar de doença, reduz a gravidade do que se crime, da putação. Por isso que eu acho que não é doença, é crime. Exato. A castração química, eu sou a favor das penas mais radicais com essa galera. Eu também. Mas veja, e para mim chama a atenção é o seguinte, todos, sem exceção dos vídeos que eu vi, obviamente, aí vem o quê? Ou é a socialite do Leblon lá do Rio de Janeiro, ou é a política que fica lá no country club pregando essa merda, fingindo falsa virtude. Nenhum começou assim, gente. Eu sei que matar um bebê é uma coisa terrível. Mas eu queria te dar o ponto de vista da mulher. Nenhum começou assim. Começou assim, não importa matar o bebê. Eu começava sempre o seguinte, o corpo, minhas regras, a violência. Ok, eu tô vendo o seu ponto de vista, tô entendendo. Mas será que você não pode pelo menos botar assim... Come um ovo estragado e vai falar meu corpo, minhas regras. Mas não dá pra... Vamos supor que ela queira dizer que o argumento dela seja honesto. Não dá pra botar um mais e falar assim, olha, eu entendo o seu ponto que matar um bebê é horrível. Ninguém falou isso. Nenhuma delas. Porque não consideram. Entendeu? Não consideram, é porque colou, e aí é que tá, eu acho que a maldade não é nem intencional, às vezes, a pessoa às vezes tá de coração... Não, ela tá adotando slogan, sem pensar. Ela tá adotando a grande massa é isso, né? Porque quando a gente vão atrás, primeiro é o hype da coisa, né? Fala, porra, que legal. Eu tô aqui, né? Sou progressista. Como sou se eu sou Lula, então é isso. Exato. Não, é legal estar na patota. É legal estar na patota. Você falou, é bacana falar assim, nossa, esses obscurantistas, esses religiosos, esses crentes... É legal pra caramba falar isso, né? É bacana, você se sente superior. Mas eu sou a razão. Você é só entendeu? Você é só fruto do meio. Você não é nada. E depois surgiu um post, da Clarice Lispector, que foi também, de novo... tudo, disparado, disparado, botaram assim, se a Idade Média voltar, eu já aviso que estou do lado das bruxas. Cara, achando que legal, engraçadinho. Me ofendeu pra caramba. Então tá ótimo. Então fica do lado das bruxas, vai lá, vai ver com uma bruxa. Depois quer casar na igreja, depois fala da importância de Deus. Quer dizer, é uma turma que ela vive... Ele fala assim, somos netas das bruxas. Mentira, sua avó era super carola, católica, super bonitinha. Você que é um idiota. E tem outra, cara. Quando fala em bruxa, os caras estão achando que é bruxinha do Harry Potter. Nossa. Porque a Idade Média também, os caras esquecem que tinha uns ritos pagãos lá que matava bebê também. Não coincidentemente... E não era matar
bebê assim, Matavam virgens, mulheres virgens. exatamente. Não era abaçar a árvore, fazer fogueira e dançar pro ar, fogueira de São João. Pega a pelado, Joana Dark, entende? pega a Santa Joana Dark. Matava o coração vivo, o coração mata o cara vivo, abre o coração, entrega sangue. Então, ok. Então você tá ao lado das bruxas. Porque o cara acha que bruxinha é aquela coisa feita de papel machê lá de São Tomé das Letras, que aquilo é a bruxinha, né? Ser bruxinha. Isso é super bruxinha. Ser bruxinha é meditar, fazer yoga, né? Exatamente. Como se a bruxa, a magia negra também não envolvesse estupro, a mulher amarrada lá, claro, aí todo mundo se diverte, aí chama um cavalo, o cavalo transa com a mulher. Exato. Quer dizer, é só ler. Se você for ler, por exemplo, o Asno de Ouro, que é a Puleio? Puleio. Puleio. Qual é o tema, o grande tema, que é uma das partes? É que é uma bruxa que transforma o cara em burro. Isso. E ele tem que, para depois, das vergonhas que ele vai passar, né? E que é considerado um livro de comédia. E é mesmo, tem umas coisas engraçadas. Mas você vai lendo e fala, pô, isso aqui na prática não é engraçado. Ele tava com medo de entrar no ginásio, que era... Porque era um dos programas dos caras, eram ficar vendo a mulher ser currada por um burro. Isso. Então você tá do lado das bruxas. Esse é o lado do negócio. Beleza. Esse qual o livro que você falou que você comprou? Desculpa. Qual? O livro que você falou da estética do Mário... do Mário Vieira de Mello. Sim, muito bom. Chega amanhã. Não, só voltando um pouco, tem um filme. O Bertolucci, se eu não me engano, filmou o Asno. O Asno de Ouro? O Asno de Ouro. Não sabia disso. Catherine Deneuve, belíssimo. Opa! Mas é pesado. Currada por um burro? E ele não trata como comédia. Não, porque o livro é pesado, ele tem umas engraçadas, mas é aquele pesado. humor negro, assim, né? Tipo, mostrando... A Puleia um pouco não pode falar isso, amor agora... Duguinista. Humor do Guinness. Não pode falar humor russo. Humor Russo com C cedilha também. Russo. A coisa tá russa. Tá russo. É humor Rousseau. Rousseau. A coisa tá Rousseau. É Rousseau. É isso Tá mesmo. bem Rousseau, O Rousseau também abandonava os filhos, né? Um dos primeiros uma das primeiras piadas do Notícias de Quinta foi essa que eu falei, que era o filósofo do Putin, que é o russo. Rousseau. Rousseau. Piada ruim de péssima, doer, péssima. Mas melhor do que eu tenho contado ultimamente. Não sei. Não, mas não é tão ruim. Qual que é o filósofo que mais recicla lixo? Essa não tô Descartes. Descarte. Essa é fácil. A gente até perdeu aqui o... é bom, né? Tem que dar uma... É pesado demais. Tem que subir um pouco, porque senão ficar nessa profundeza é foda, cara. É pesado demais. Mas eu não sabia, mas voltando pro Leio, então essa turma das bruxas aí, acho que é divertido, porque leu as bruxas de Avalon. Que legal, é bonitinho. Brumas de Avalon, né? Outra coisa. As brumas de Avalon. Bruxas de, isso aí, das brumas de Avalon. Mas tem bruxaria pra caramba das brumas de Avalon. As bruxas de Avalon. Entendeu? Eu acho bonitinho e tal, achei divertido. Não é divertido e não é isso, entendeu? Mas o argumento central sempre vai ser romantizar essas coisas, atacar os valores, o cristianismo, atacar o valor à vida e a referência da vida como bem no máximo. Eu estava falando do filme, né, que é um filme ruim, ele é bem ruim. Eu até falo, você tem que assistir como um docudrama, né? Aquelas coisas do Discovery Channel, sabe? Docudrama, que é um drama, dramatização da coisa. Parece que docudrama. Não, docudrama. Porque é um filme ruim, mal escrito, não sei o quê. Só que eu fui ver a história, os fact-checkings, está tudo lá. Quando a história, eu tô falando do filme em inglês Roe vs. Wade e em português é Direito de Viver. É um filme bem mais ou menos. Mas a história do aborto tá lá, do Roe vs. Wade, né? Que é o que legalizou o aborto nos Estados Unidos. E o que eles falam, por exemplo, para refutar o filme, nossa, errado, porque na verdade o bebê no ultrassom, quando o médico vê ali, ele não sentia dor. Ele disse que o bebê sentia dor, mas ainda não tem neurônios, né? Como se isso fosse o argumento central da coisa. Então, essa coisa que colou, isso que eu estava falando naquela hora, que às vezes as pessoas nem são ruins, mas a coisa colou de um jeito de que aquilo não é um ser humano, de que você precisa mesmo desumanizar para chegar, né? Aquele mas você prefere não pensar nisso. O filme é daquele abortista, o maior abortista. Foi o cara que mais acho que foi um dos que fez mais aborto na história, né? Milhões, hoje não deve, hoje deve ter outros. Mas ele fez 70, então, justamente por causa do ultrassom, né? Ele fez mais de 70 mil abortos. O cara... Porra, ele fala, cara, é uma vida. E aí ele virou um anti-abortista, assim, militante. Pesado. É o Dr. Nathanson, Bernard Nathanson. Mas a questão é que os grandes argumentos pró-aborto, eles são muito, muito fracos. Por exemplo,
dor, não sente dor. Então quer dizer que se eu te anestesiar, eu posso te matar. Exatamente. Não vai sentir dor. Isso. Caraca, sabe, assim, em 2 segundos de argumento você derruba. Então você não é uma vida porque você não tem consciência. Tá bom, então o cara que tá em coma, né, esse é um clássico. O cara que tá em coma, eu posso matar também. Tá sem consciência. Bom, isso já tem um movimento aí grande, não, né? não, mas é um cara que tá em coma que daqui a 9 meses eu tenho certeza que vai curar. Não é que assim, talvez. E se o cara tivesse... mesmo assim, se o cara tivesse tido uma aula básica lá de ato e potência, Aristóteles já teria convencido que o ser humano não é só mas também impotência. Tudo aquilo não pode ser. Exato. Entendeu? Exato. Então, quando a minha mulher que faz esse argumento, quando vai enterrar o marido, fala, a gente tinha tanto pra viver. Ele tá falando daquela fase de potência, né? Tinha tanto. Pô, e o garoto? Não tinha, não? Não, ali é diferente. Por quê? Né? Então, da onde vem, né? Cara, você pega... É cegueira demoníaca. É a única Claro que explicação. Muito dessa galera Isso. também tem um apego a animais, a vida de bichinhos. Se você transportar, eles entram em parafuso. Fala, não, pega um gatinho que está com prenho de 6 meses e vamos abrir a barriga e matar todos os gatinhos Tem deles. psicopata que faz isso. Tem psicopata. Mas é psicopata. Isso é psicopata, exato. Aí pra eles é psicopata. Mas mesmo assim, mesmo que você... Imagina você transformar isso numa coisa legal. A partir de amanhã, encontrou gato e cachorro na rua e estiver grávido, leva pra clínica e É porque passa tem muito faca, gato e cachorro. Porque tem muito gato e cachorro. Tá povoando. Faça essa pergunta para estas mesmas pessoas que E o estão gato e defendendo cachorro, com isso. certeza, a partir da idade não tem nenhuma condição de sustentar os filhos. Né? Não tem. A partir do tempo que acabou o leite, vira aí, vai Se pra não é a rua. gente, Se você não chegar e dar comidinha ali pra ele, exatamente. botar Se não é o carrinheiro lá muitas vezes, se não tiver comida, come o filhote. filhinho. Vai comer o Eu filhote. sei. Então faça essa pergunta para essas mesmas pessoas e vê a reação. Eu Veja a botei isso reação no Twitter, eu escrevi. delas. Se o PL fosse, se trocar cachorro ou equiparar bebê a cachorro, o PL passa na mesma hora. Passa na mesma hora. Sem discussão, sem choro. Mas a questão maior para mim é essa esse PL ser tão explícito, 5 meses e meio, assim, como E ter causado o movimento abortista, ele teve... Eu era pequeno não, porque já falava sobre esses assuntos, devia ter 12 anos, 13 anos, na escola. Não faz tanto tempo assim, eu tô já ficando mais velho, mas não faz tanto tempo assim. A discussão era assim, cara, é muito ruim, o aborto é a pior coisa que pode acontecer. A gente tem que fazer em último caso, ninguém no fundo quer fazer aborto. A gente foi disso pra mulher falando, eu fiz 44 abortos e tô feliz. É isso. Cara, e vai mudando. Essa mudança da menina, 22ª semana foi coisa... Até, você pega a coisa de um ano atrás... As abortistas defendendo coisas sobre aborto aqui. Não, os primeiros 3 meses. Pega a coisa de 10 anos. Primeiros 3 meses. Ninguém quer falar mais do que isso. A loucura tamanha que eu vi gente que teve filho prematuro, exatamente com 6, 7 meses, defendendo o aborto. Falei, seu filho nasceu prematuro, tá vivo, tá grande, cresceu, anda, fala, faz cocô, come, reclama, igual a todos. E você está defendendo o aborto. Você está defendendo. Teu filho nasceu prematuro. E outra coisa também que a gente Nasceu. não pode não demonizar. Para mim, esse o grande perigo, todas essas discussões, são as demonizações de vítimas e até a pessoa que faz o aborto quando é nova e é perdida. Sim, Eu quero tirar, não sei o quê. Exato. Cara, é um erro. Não adianta dizer que aquilo foi legal. Esse é o ponto, né? Mas assim, cara, acolher, jovem é uma merda, jovem faz cagada, jovem faz um monte de bosta. Né? Pode fazer 1, 2, 3, não sei, não importa. Mas a pessoa tem que ter noção que aquilo não foi bom, aquilo não é legal. Né? É isso, matou-se alguém. Alguém morreu. Alguém morreu. Sim. Isso é muito importante. Mas, enfim, a vida humana, ela tem esses riscos. Às vezes você está andando de carro, atropela alguém sem querer, né, cometer uma... Enfim, né? Culposo, não doloso. Exato. Não um cara que bebe. Eu acho que o fato da propaganda abortista ser tão grande, eu passo um pano, assim, para pessoas jovens que fizeram aborto nessa onda de... Passo um pano. Não quer dizer... Primeiro que não sou eu que tenho que perdoar, né? É o patrão. Exato. Mas não quer dizer que eu vou falar, pô, que legal, você fez isso. Veja, né? Não sou eu que tenho que perdoar e nem sou eu que tenho que condenar. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque já há uma condenação. Assim. Às vezes, a mãe tá lá num perigo de morrer. Claro. Não tô falando. Tem muita mãe que, pelo contrário, ela quer que. Ela fala assim: eu me arrisco. Você sabe que ela nem consegue escolher, porque o cara pergunta pro pai. Porque ele está anestesiado, tem condição, e fala assim: olha, sua mulher está em coma, tá nascendo. Quem você escolhe? Tem que salvar uma outra. Escolha de Sofia, né? É impossível. Então, mas o ponto é o seguinte: o argumento que eles colocam, tem um argumento
que obviamente é má fé, mas é o mais próximo, é de má fé, mas é o mais próximo de quase virar boa fé. Que é o seguinte, porra, também mandar a menina pra prisão é uma sacanagem. Não, mas é um argumento. Mas assim, qual é a outra E não solução? vai, né? E não vai, porque é menor de idade. Menor de idade Então, não vai. ele Menor de idade imputável não vai. não vai. Maior Então, vai. até 18 anos não vai, porque é inimputável. É isso aí. Tá? Agora, mas qual é o ponto? O ponto é o seguinte, não vai, mas o médico vai. É verdade. Então você está dizendo para ela que ela não tem opção, que o médico vai ser preso. Exato. Né? Agora, a mais velha, também essa vai ser presa. Só que a pena, e esse cara esquecem, não tem só o caráter punitivo, ele tem o caráter preventivo. Que você vai dizer, isso é errado, minha filha. Fazer isso é errado. Há um valor, há uma ideia de criar, não um valor, até um desvalor, dizer, olha, isso aqui não é bom. Entendeu? Mandar a mensagem, nós valorizamos a vida. Então, no momento que você tira isso, você mostra indiretamente que você não valoriza tanto a vida assim. Né? E outra, Então, tem também juiz um para valor isso, né? preventivo. A lei não é inteligência a lei é artificial particular, ainda, né? A lei tem Porque que ser ele vai ver cada particularizada. caso, vai chegar e falar, porra, Vai analisar, agora, vai O grande o drama. problema é justamente esse. Nós não estamos vivendo um momento em que as coisas são normais. A né? normalidade. A normalidade já deixou de existir faz muito tempo. É o que eu estava falando hoje, né? O Palmeiras é o melhor time do Brasil. Quer dizer, a normalidade. Você vê o nível já que E o foi. Santos na segunda Já divisão. foi pro saco, o Santos na segunda divisão. Enfim, tirando a brincadeira, mas assim, aí como é que você vai... Porque às vezes o juiz é um juiz muito radical também, não presta... Pra um lado não ou se pro liga. outro, exato. Eu já fiz júri popular, eu sei a merda que é, entendeu? Eu já conheci promotor que falava, você falou, promotor anterior... porque tipo, o cara em legítima defesa, tudo dizendo que era, não tem nada a ver, o cara não tentou matar o outro. E o cara vai a julgamento com júri. E o promotor falou, o promotor antigo, ele acha que todo mundo tem que Bacana. são aqueles... aqueles caras, entendeu? Que não estão muito... Que é a letra da lei. É a tal. letra fria da lei. Letra fria da lei. Não, cara, a justiça é isso, né? A justiça ser tem que ser humano. particularizada. Cada caso é um caso. Nossa, Mais um clichê tu desse. viu essa, hein? Essa foi fundo. Então, mas eles usam esse argumento da pena, mas tudo isso é para não ter uma discussão Pra não ter real. discussão. Entende? E eu sim. entendo que é uma solução difícil, ninguém quer ver uma criança, uma mulher de 20 anos Óbvio, a gente... presa, mas é para tentar coibir uma ação e dizer, olha, a gente acha que é errado. Entendeu? E, obviamente, o juiz vai julgar, vai dar uma pena mínima Agora, e tal. o problema é o negócio do estuprador. Vamos aumentar a pena. Eu também acho, mas eles não querem. Vamos aumentar a discutir isso. Porque Vamos impedir isso esses caras eu de achei saírem. uma boa, eu não sei quem Porque foi. o cara, essa é uma questão também. O cara que é ladrão, o cara que não sei o quê, beleza, tem vários desses que, porra, tem a chance de ser ressocializado, não sei o quê. Mas tem muito cara que você sabe que É não. um O cara psicopata matou, do cacete, velho. é. O cara é assassino, o cara não sei o quê. Você vai dar saidinha pra ele. Quem vai dizer que ele não vai... Teve uma juíza que ele não vai essa semana, estuprar? não foi? Que levou um ex-presidiário, um estuprador para falar uma sobre juíza para falar sobre estupro. Como faz, Esse né? é o Deve ser- país, deve deve ser. ser. Não sei. Não foi essa semana, não, isso eu e acho que tem- faz um tempo. faz Não, tempo, mas faz umas 2, 3 semanas. E é, Saiu... é engraçado, né? Porque quando, como já aconteceu as notícias, essas mesmas pessoas que se horrorizam com... dizem que a gente está a favor do estupro, que não é verdade. Mas quando o cara sai, o estuprador dá a saidinha e estupra a menina, ninguém tem coragem para chegar para essa menina e explicar para ela que, olha, veja, a saidinha é ok, é direitos humanos, ele está se ressocializando. É, exatamente. Ele comete um segundo crime contra você, mas não se preocupa não que ele vai voltar. Então, assim, porra, que sistema é esse, entende? Então, assim, eu concordo com você, o crime contra a vida e o crime de violência sexual, ele deveria ter um tratamento do Estado que não Diferente, permitisse. Ele tem que cumprir uma pena Essa mais mulher dura. final, A vai ressocialização tem que existir, mas tem que ser mais restrita, com mais cuidado. Tamanho mal E caso que ele a fez. caso também, né? Caso a Porque caso, esse caso tem mal. cara... Cada caso. Bicho, um Champinha vai ter ressocialização? Não tem, né, cara? Não Sim, tem. sim. O que o cara fez Não sei, porque aí Não, tem um essa fator galera- Cristo na história, que enfim, pode se converter e o cara pode Mas mudar. não- Eu acredito não nessa teve um circunstância. caso, não Tá? teve- Lembre-se de Paulo, era um assassino em série. É verdade. Posso estar sendo Mas leviano. peraí, é diferente. O Paulo, não que não possa acontecer. Ele era um com cara todo da mundo. lei, né? Certo. Ele tava meio que... É aquele cara que cumpria a ordem cegamente. É mais ou menos o caso da menina que faz o aborto meio que porque o espírito do tempo é esse. Outra coisa, porra, ele é Não, uma ele crueldade. curtia matar os caras, ele curtia matar Não, ninguém. então, Ele aí eu curtia. concordo com ele. Vai- Digo pra ele, mas curtia. Não sabemos, não sabemos. sabemos. Tá passando E temos pano que pro rezar, Paulo. como disse o padre Paulo Ricardo naquela última Temos que homilia, rezar por temos todos que eles. rezar para que ele se converta, para que ele Claro. entendeu? Eu sempre Se falei isso. arrependa. Ninguém ganha com uma alma a mais no inferno. Mas Ninguém. é justamente isso que eu ia
falar, Só o diabo. se eu não me engano, tem uma discussão antiga, que eu acho que inclusive entre a Maria do Rosário e o Bolsonaro, antes do Bolsonaro ser presidente, que ela defende o Champinha. Sim, que ela sim. defende o Champinha. Quer dizer, se você está defendendo o estuprador, e aposto que a Maria Foi- do Rosário... foi em nessa nome discussão. Em nome dos direitos humanos. foi né, nessa quer dizer, discussão. Bate, né? Não, Não, que foi ele uma- falou que ninguém ia querer estuprar você. É, Que aí eu então, não mereço é isso ser aí, estuprado. isso aí. Foi daí que... Que já exatamente, inverteram, começa que a já inversão. inverte o... Então, eles são mestres Não que ele na- tivesse falado algo... mestres na inversão. gentil, né? Pronto, já vão reclamar que eu falei que o Bolsonaro falou. Não, olha só, pode- eu acho que o cara é sujeito à conversão, acredito, de verdade, da transformação. Mas, assim, no Mas não ponto posso de soltar vista, esse cara. do ponto de vista posso soltar esse cara. do judiciário, eles deveriam ter uma preocupação maior em soltar uma pessoa que é um homicida ou um estuprador, Sim. do que um ladrão de carros, um ladrão não sei o Exatamente, quê, sim. enfim, do crime contra o patrimônio. Só que é curioso porque do crime, aliás, é bem interessante saber que, a última vez que eu vi estatística, posso estar enganado na recente, mas, enfim, foi uns 4 anos atrás, 3 anos atrás, não deve ter mudado muito. Os crimes contra patrimônio no Brasil são Mais mais pesados. solucionados, e são mais mais solucionados do que o homicídio. O Brasil, a polícia, ele se preocupa mais com crime contra o patrimônio do que com crime contra a vida. E Que se for mostra que a vida contra, aqui vale Nada. porra. Né? se for contra o Estado, que eles chamam de bens Aí, públicos, Bom, aí então eles são mais 100%. investigados ainda. Então, É primeiro 100%. sim, são os bens públicos, depois Bens a privados. privados e depois a vida. Esse é o nosso brasa, meu cara. esse é o Brasil. Esse é o nosso brasa, tô entendeu? aqui. Cara, é um assunto difícil, né? Porque no final eu acho que a gente tá falando... A maioria das pessoas que ouvem a gente já devem conhecer todos os argumentos. Mas é bom a gente sempre... Primeiro é bom ouvir. Eu gosto de ouvir, às vezes, os caras falando que eu... né? Sim, Pra falar, sim. puta, eu não tô sozinho no mundo. É bom ter uma... Mas é um assunto, cara, que é muito difícil justamente por isso. Os caras te colocam numa encruzilhada. Que se você defende uma E coisa... te rotulam, né? Te rotulam. Te exato. jogam dentro de um Se balaio. você defende de uma vala, que, eu sei que é uma tragédia, mas é uma menina nova. Primeiro, provavelmente importa é a nem exceção nova. da exceção, provavelmente Eu é acho que tudo. essa é outra coisa que a gente tem que esquecer. Não importa se é menina nova Não, ou velha. É uma mulher violentada. Não, uma mas é menina que, é que tem um agravante. o quando agravante você da pega uma menina. criança, O agravante nossa, da menina. Mas enfim, esse é uma da menina. mulher também. É cara. só pra botar culpa no pai e no padrasto. Claro, da família, claro, entende? Porque não, eles sabem de cabeça o número de crianças violentadas, mas não sabem o número de mulheres violentadas, entendeu? Sim. Então, é como se a mulher fosse E uma mulher, e tudo da bem. onde- Eu tô preocupado porque eu quero mesmo... Não, mas tudo destruir bem, o pai. tudo bem agora. Sim. Daqui sim, a 5 sim, minutos, sim. se tiver outro assunto, aí, desculpa. Fala. Acabou. Não. Eu queria saber de onde vêm esses números. Da onde eles Ah, tiram esses números. Qual? Não, pode ser até Roscoff. ter uma estatística, vamos supor, criminal, que o cara vê lá no disco de denúncia. De BOs, né? Você deve ter, por exemplo, elas deram, que é, aliás, uma outra pilantragem que eu não aguento mais, que não é pilantragem, é uma burrice que o Brasil se arrasta nessa história, que é aquele negócio de fazer uma taxa. Uma mulher a cada 8 minutos. Eu acho isso Isso é massa. uma burrice porque você tem, eu expliquei isso no meu Instagram, você tem 525.600 minutos no ano. Isso é um número fixo. Qualquer coisa, o que seria muito? Se a mulher tivesse 2 milhões sobre 525 mil, você teria a cada minuto 4 ocorrências. Quando o número começa a ficar pequeno em relação aos 525 mil, exemplo, não estou dizendo que são poucas pessoas, tá? Mas 60 mil, por exemplo, que já foi o número de homicídios no Brasil. Isso. Sim. Quando você pega 60 mil sobre 525, aí você vai dizer, bom, um número pequeno. Aí dá 1 a cada 8 minutos, que é 8 vezes menor, ou até 20 vezes menor, né, do que... Então, o outro. Então, assim, aí você começa só que você vai ter 1 a cada 10 minutos, 1 a cada 20 minutos, dá a ideia de que existe uma super urgência da questão, que não é bem verdade, é só uma relação numérica de taxa, Não, entende? até Mas o cara, uma se o cara managem falar, retórica. tem 1 a cada 3 semanas, já parece muito já. Entendeu? Mesmo que você não... Entendeu? Você, Por dia. Só que você um tem por dia. Pronto, cara. 200 milhões de pessoas, É. uma sociedade violenta, você tem em torno de 60 mil crimes, não é, que é 0,02 da população, é o esperado. 40 mil pessoas morrem mais por ou ano. menos, Uma sociedade violenta. O Brasil é uma sociedade sim. violenta. Uma sociedade então você tem violenta, 40 sim. mil pessoas que morrem por ano, você tem 60 mil estupros. Então, aí eles pegam esses números e falam que desses números, que são 60 mil, se for correto 1 a cada 8 minutos, deve dar 65 mil. Cara, mais ou menos 10% é de violência contra a criança. Né? Que já é muito, eu acho muito, 7 mil. muito. Mas aí eles falam, tá aí, só que eles pegam os 7. E os outros 50 e tantos, 60 mil, cadê esse número? Por que esse número aqui não é relevante mais? Né?
Então, também, cheio de aspas, né? Tem que ter cheio de aspas. Também é o que cai por terra essa coisa que fala, nossa, que mata-se muita mulher. A mulher é a vítima minoritária desses crimes, dos assassinatos. Trans, você tem 40 mil, gay, tudo isso. você tem 40 mil, morrem, sei lá, 3 mil mulheres. Você o morre do trans 5 é um mil número gays. forjado. O resto é tudo homem, cara. Entendeu? O resto é tudo homem. Não tô defendendo, né? Porque você tem que explicar. Infelizmente, você tem que explicar. Esse número que você está falando é correto, no sentido de que ele é forjado. Qual? Não, ele falou assim, não, os trans, porque o Luiz falou, como é que eu sei desses números? Esse número dos queers, das violência, foi feito por uma ONG na Bahia, a primeira história, que foi uma ONG, que é uma ONG que defende a causa queer, e ele que levantou de acordo com o entendimento dele. Então, por exemplo, se o cara era assumidamente... aliás, foi uma investigação, acho que foi até do David Agap. Sim. David Agap foi isso. Falou assim, teve um cara que, por exemplo, se suicidou. Aí o cara falou, isso aqui Bota na conta do... Como ele é gay, isso aí deve ser crime de ódio. Ele fez isso porque a sociedade patriarcal... Não, mas é pior. Às vezes tem briga de entre eles, aí um mata o outro, é crime contra... Então, é um número extremamente inflado e não é Não, mas o que ele quer dizer, e eu também, é que é o seguinte, todos esses números são grandes porque os números de assassinatos são grandes em geral. Sempre vai ser um número porque grande. Nós vivemos mas são país minoritários dentro dos homicídios que acontecem. Entendeu? Não estou defendendo o homicídio, estou dizendo que é uma sociedade violenta, vai ter muito crime. Então, vai ter muito crime. Você queria fazer passar para o Bolsonaro, mas passando, mas já chegamos a 65 mil por ano e depois o Bolsonaro, por exemplo, toma 40. Ainda é gente pra caramba. Muita gente. Mas é 40 mil por ano, que é quase guerra civil. Então, mas o Bolsonaro que representa para essa gente escrota, eu vou falar porque não tem outro nome, que representa os evangélicos, os cristãos, fundamentalistas e não sei o que. Salvou 20 mil vidas por ano. Salvou quantas vidas, quantos estupros não deixaram de ser feitos porque tinham o medo da punição. Não, mas eu tô falando... O nosso pensamento conservador, cristão, não sei o quê, salva vidas. Esses caras matam. É simples assim. Eu estou dizendo que a pilantragem, que ele alertar, é o seguinte, que ele usa taxa, mas o certo, quando você pergunta, por que você não usa roubo? Você não vai ver essa taxa. Tantos mil roubos a cada minuto. Por quê? Porque o número é enorme. Muito maior do que o de homicídio. Então ele usa o roubo para cada 100 mil habitantes. Olha, mais ou menos tem 2 mil, 3 mil pessoas a cada 10 mil roubos, a cada 5 mil roubos a cada 100 mil habitantes. Para tentar parecer menor. Por que você não usa os 525 do reloginho lá? Entende? Porque aí é taxa, então é uma forma de você manipular por estatística. Na hora do roubo é por habitante. Na hora da violência, aí é por minuto. Bom, é que nem a questão do pardo de Schrödinger, né? O cara é pardo na faculdade ele é branco e no presídio ele é negro. É isso, E a maioria dos brasileiros são pardos e pronto, acabou. Eu mesmo, ó. Eu tava na Rússia, o cara falou pra mim, eu falei, não, porque eu tava conversando, eu falei, não, porque a gente é branco, eu falei, não, você é marrom. Aí eu falei, tudo bem, você acha que eu sou marrom? Realmente, pé do cara, quando eu olhei o cara, era com aquele leite desnatado, né? Aí eu falei, realmente você tem razão, mas lá no Brasa, os caras acham que eu sou branco. Então tudo é uma diferença de referencial, né? Povos. Aliás, é outro tema importado, né? Essa questão do aborto é mais um dos temas de macaquice, né? Que a gente copia dos gringos. O aborto é isso. Quer dizer, pega os americanos, né? Como isso que a gente fala que a gente é atrasado, né? Eles chamam a gente de atrasado porque a gente é contra o aborto. Porque as sociedades mais avançadas e tal, né? Tipo Canadá, sei lá, França. Você sabe ele já começa, veja só, esse é o famoso argumento que é aquele... A premissa leva à própria conclusão. Porque... aquela história que fala assim, toda cidade, todo lugar civilizado, avançado, faz isso. Mas você está dizendo que ele faz isso, ele é civilizado porque ele faz isso. E pra gente, o lugar que faz isso não é civilizado. Então, esse argumento é circular. Mas isso aí eu nem levo, porque é a mesma galera que fala, nossa, eurocentrismo. É a mesma galera que fala de eurocentrismo, nessa hora assim, não tem eurocentrismo. Mas a França faz. Vocês não reclamam, né, de que vocês importam tudo de lá? Vamos nos limpar disso daí, mas né? isso começa realmente com o ONU, e aí eu concordo com o Luigi, com o ONU importado, os Estados Unidos patrocinando isso, são um dos maiores patrocinadores. Você pega dentro da ONU... Tem o Planet. Então, essa organização recebe dinheiro dos Estados Unidos há muitos anos. Vou implicar com os amigos nossos, lá do Mundo Livre.
Mundo Livre. Mundo Livre. Mas é do governo americano? Governo americano. Sim, o governo para paga Planned especificamente o plano, e isso surge exatamente Diminuiu nessa com o época. Trump um pouco. Mas Surge nessa época, que a gente remete, que o Lourenço fala corretamente, dos neomatusianos no pós-colonialismo, né? Quando eles começam a sair, deixar as nações que eram colônia livres, e aí eles olham e falam assim, puta, tá na hora de a gente segurar a onda desses caras. E aí eles começam, então, fazendo esses investimentos e dizendo que é um caso de saúde pública, de começa com laqueaduras, né? Isso, Vão patrocinando laqueadura. Eu descobri, inclusive, que a Margaret Sanger, que é que criou a Planned Parenthood, foi uma das fundadoras, pelo menos, tinha aquela história que ela fez palestra na Ku Klux Klan, verdade, tudo isso eu fui checar. É verdade. É real. Mas ela era contra o aborto para planejamento familiar. Ela falava assim, o aborto pode cair numa questão de que o pessoal vai começar a fazer a torto e a direito. Olha só, a mulher que fundou a Planned Parenthood. Por isso que eu falo, é um negócio que vai se retroalimentando com a demoniacamente se retroalimentando até virar, vamos matar mesmo e acabou. Porque ela mesma ela era eugênica, ela queria que os pobres se reproduzissem menos. Isso, os negros, tinha até o Black Project chamava, Projeto Negão. E ela esse projeto era para diminuir mesmo a taxa de natalidade nos lugares de população negra. Beleza, ainda assim, isso século 1920 ou 30, sei lá, ela era contra o aborto. Não, calma, aí é demais. Aí por isso que eles falam assim, quando eles falam não, quando eles falam é demais, não, até 22 semanas, dali pra frente realmente vai ser demais. Não, daqui a 5 meses os caras vão estar defendendo o infanticídio mesmo, assim, nasceu, ainda não chorou, dá pra matar. Nasceu, fez até 6 anos, ele não vive sozinho, precisa de alguém pra alimentar, pra cuidar, pra pagar a conta. Pode deixar, Pode, até 10 anos, e é assim mesmo. Cara, pobre, pobre não vai ter futuro, então mata mesmo. Vai virar bandido. Vai virar bandido. Os caras aí Minority Report. Enraizado, né? Total. Pobre igual bandido. Não, eles são justamente racistas e preconceituosos. Você vê um monte desses aí no Twitter dando esse argumento. E nem aí depois né? reclama que cresce e vira bandido. Você que tá definindo o destino desse seu filho da puta. Eu fiquei num conflito ético gigante outro dia, nessa questão, porque quando eu fui no Malawi adotei minha filha, que foi a Ava, depois eu fui várias vezes ao orfanato, e o orfanato da Madre Teresa, e tinha um garoto de 10, 11 anos naquela época, e que a gente teve uma ligação muito legal, né, eu quis adotá-lo. Então eu até ensinei jiu-jitsu para ele um pouquinho, judô, ele me via correndo, etc. Aí eu conversei na época com a minha mulher, falei assim, cara, vamos adotar ele também? Ele falou, vamos ver e tal. E aí eu conversei com a madre, né, lá, ela falou, olha, ele só tem um problema. Cara, esse é o exemplo clássico para mostrar como esse Lula é um filho da puta. O garoto é um amor, cara. É um amor divertido, alegre, prestativo, todo mundo adorava ele no orfanato e tal. E aí eu falei, olha, eu queria... Aí ela falou assim, olha, ele tem um problema, porque é o seguinte, ele tem mãe, a mãe não disponibilizou ele para adoção, ele está no abrigo. E por quê? E ela me chamou e explicou, porque ele foi fruto, que existe muito na África, né, de um estupro. E a mãe botou ele no orfanato e quer que ele sofra. Então, ele está aqui com a gente, mas ela não está convencida ainda da adoção. Ele vai ficar aqui, não quer que ele seja adotado. Esse foi o que ela me falou, não sei se a mãe quer, né? Foi o que a Cista falou aqui nela. E aí aquilo ficou meio abalado e tal. Eu falei, pô, o garoto é tão legal, cara, ele tem uma vida diferente, enfim. Deus sabe o que faz. E aí, esse garoto é um amor. E eu pensei, falei assim, cara, eu vou botar um vídeo desse menino e a foto dele. E eu quero que as pessoas que vão explicar que tinha que ser abortado, porque ela quis abortar, mas o Malawi, a lei do Malawi, proíbe o aborto. Então, eu queria que elas explicassem pra ele, sabe? Na mesma, já que eles gostam do melodrama. Senta lá com ele. Senta e explica pra ele assim, cara, a gente tem que ter uma lei pra ser abortado, porque teria acontecido com você. E ver o que ele acha. Não seria melhor se você não estivesse vivo? Eu queria mostrar. Só que aí, como assim? Porque foi meu conflito ético. Na Sister, né, sempre falou assim, por favor, não bota, deixa a foto, o vídeo, mas não bota na internet a foto dele com o rosto e tal, porque porque o que acontece? Na África existem alguns conflitos, os nossos
movimentos negros aqui que chamam de africanidade, que não conhece a África, né? Porque quem Óbvio. fala isso não conhece a África. Óbvio. Existe uma série de conflitos étnicos até hoje. E alguns deles, eles podem ser reconhecidos como uma etnia diferente e ela tem medo que então vá ao orfanato, invadam e tentam matar os garotos. Entendi. Entende? Então ela fala assim, por favor, não tenta botar na internet para não tentar Para não acontecer nada com eles, entendeu? No nível do orfanato, onde estão, e etc. E aí eu não botei, nunca pus. Mas nesse caso eu falei assim, cara, eu quero lembrar, vem esse garoto aqui, porque tem essa história que eles estão falando. E graças a Deus o Malawi defendeu o direito dele de viver, entendeu? É o que no site do Paulo Ricardo, tem uma menina que postou um vídeo também, eu sou fruto do estupro, mostrou lá a cara dela, deu a cara, inclusive, né, contando a história dela. E, cara, enfim, né, são coisas que a gente tem que ponderar muito. Eu não tô culpando a mãe, não tô, né, aquela coisa que a gente já cansou de falar. Mas, bicho, dê a chance dessa criança poder viver, porque ela tá viva, ela já tá viva. Sim, né? tá, ela já tá viva. A questão não é essa, a questão é que os caras, eles acham que ali ainda não tem humanidade. Esse é o grande problema, é o grande ponto, e é o que faz um monte de incauto por aí defender esse negócio. Só que o problema é que aí entra, esse aqui, que pra mim é triste até, esse assunto é difícil, né? Fica um clima pesado, vocês sentem que não é igual aos outros programas. Pesado. Você vê a galera discutindo, às vezes até fala, porra, mas por que vocês estão discutindo tanto? Olha a coitada da menina, você está discutindo por um rim, como se ela fosse tirar um rim, como se ela fosse... Então, assim, é sincera aquela revolta até do cara contra a gente, né? Só que, porra, chega no nível... Eu, mesmo com toda essa revolta, eu não chegaria para um cara e falar, você defende estuprador, porque eu sei que não defende, né? Sim. Espero que saibam que a gente... mas é a Globo, esse argumento é da Globo e da Elite, né? Mas aí espalha, né? Mas você chega no Twitter, todo mundo falando isso. Globo Todos os apitou, caras... né? O apito de cachorro. O apito de cachorro, impressionante. E aí, cara, pior tipo de isso gente, é aquela coisa assim que pega na questão da humanidade. Quando você fala assim, puta, é isso que a humanidade chegou, né? E eu odeio essa abstração humanidade, porque eu sou muito ligado a essa abstração. Eu acho que e assim, dar nome aos culpados, sobretudo a esses caras que estimulam esse projeto. Então você tem aí governo, você tem algumas entidades, e essa imprensa nojenta. podre. Não, essa imprensa é podre. E tem entidades internacionais. São essas que estimulam esse tipo de coisa. Isso. E as pessoas coitadas que têm e aí fica o molequinho idiota que não sabe o que está fazendo, brigando com a vozinha, e fica essa treta aqui embaixo, e os caras lá fumando charuto, achando o máximo, é o seguinte, com a família toda reunida. Não esqueçamos com a família reunida. Mais uma, porque a gente precisa lembrar sempre, tem que reforçar, não esqueçamos que a Eliane Cantanhede, ela ficou comovida com as pessoas que perderam tudo no Rio Grande do Sul. E ela se compadeceu porque roubaram as joias dela no Natal. Eu me senti muito mal. E ela falou, me senti péssimo. Eu sei como vocês se sentem. Quer dizer, é o tipo de gente... que está te chamando de estuprador. Precisa deixar bem claro que essas pessoas elas não têm capacidade intelectual, moral, cognitiva para pautar a sociedade. E assim, que deixe bem claro também que a gente não está desumanizando essas pessoas. Não. Mas assim, se você quer cagar a regra para ser admin, entendeu? Você vai ter resposta. Assistir a Globo News é como se você estivesse indo num circo. Você vai ver... Não levar a sério. No caso, não sala de espelho. Exato. Só se consegue ver o seu próprio reflexo. É um circo, você vai ver o trapezista, não sei o que. Palhaço tem bastante. O que me incomoda, sem graça, mas palhaço. Que eu me espanto constantemente é a hipocrisia desses caras. Porque se você chegar no mesmo argumento da feminista e falar assim, olha, tem um testemunho de Jeová que está no hospital e o filho dele está lá e ele não autorizou a transfusão de sangue. E ela vai dizer assim, isso é um absurdo, esse cara tem que ser preso por homicídio. Mas não é meu corpo, minhas regras. Mas porque aí a origem da crença dele não é progressista, é religiosa. Aí ele tem que ser submetido a um tratamento que ele não quer. Então,
essa visão dos caras do Meu Corpo Minha Regra é uma tremenda hipocrisia, é uma mentira. Lógico, a vacina, bicho. É isso. Aí vem a Quer vacina. coisa mais do que isso. Meu corpo, minhas regras, mas você não pode fazer. Ah, não, mas a gente não tá obrigando. Você só não vai poder sair de casa, você não vai poder falar com ninguém, você não vai poder trabalhar. Tem que enfiar você não vai focinheira. Beleza. A sua ação pode fazer um dano pra mim, que é me contaminar. Se eu tomar, pode me contaminar. Filosoficamente, meu Sendo corpo... que, já comprovado, eu mesmo digo que ela também não deixa de contaminar. Mas tudo bem, mas ela pode... Caralho, mas assim, se você pensar filosoficamente, meu corpo, minhas regras, ele vai possibilitar qualquer coisa, inclusive o estuprador. Bom, meu corpo, minhas regras. Exato, eu quero meu desejo, né? Não, eu posso vender meu olho. Meu desejo. Exato. Eu quero comprar meu rim, eu quero comprar um rim do trabalhador ali, porque eu tô precisando. Minhas regras. E ele vendeu, eu preciso. E tá ok, é uma coisa entre nós. Quero. Aí é a moral fazer essa coisa. Eu tenho uma vontade de te matar. Meu corpo, minhas regras. Então vamos lá. O meu corpo vai te matar. Exatamente. É exatamente a mesma coisa. Porque você tá o seu corpo, é o que eu sempre respondo a isso. O seu corpo, suas regras. Beleza. E o corpo do bebê que tá lá dentro? É outro corpo. Só que você se mutilar, você cortar o seu próprio membro, é considerado doença. Não é meu corpo, minhas regras, eu quero ficar sem braço. Então esses caras não têm um padrão moral verdadeiro. Sim. Isso tudo é ódio à vida e ódio a valores morais de referência cristã. Religiosos. Só isso. E aí uma outra hierarquização de valores. Né? Teve até um Twitter, um moleque, deu até pena, deve ser uma criança aquilo aí, falando assim, agora com essa pele eu tô com medo de andar na rua, porque eu sou transexual e eu tenho medo com essa explosão religiosa. Cara, eu tô defendendo que você não mate uma criança de 5 meses e meio. Eu não sou esse monstro. Não dá. E você tá falando. Você tem medo de andar na rua, velho. Teve um bom... Como se a gente visse espancamento de gay. O cara defendendo lá, o cara falou assim, não é vida porque não tem atividade cerebral. Aí o cara embaixo responde, bom, então partindo desse princípio, você também não é vida. Tinha que morrer, né, cara? Você também não é uma vida. Atividade cerebral você não tem. Tinha que morrer. Porra. Então tá bom, salvem as crianças. Salvem nossas criancinhas. Como diria o Pelé. Isso aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa tarde. Orem pelas crianças e pelo pessoal do Rio Grande do Sul, né? O jogral, né?